Bom dia, meu amigo Alexandre Costa, bom dia, meu amigo Luzo Alves, a todos que estão nos ouvindo através das ondas do rádio e também através das redes sociais. Agradecer aqui o espaço que o Sistema Rural de Comunicação sempre concede aqui a todos nós. Agradecer também o convite do titular aqui do horário, Marcos Dantas, que já está no processo aí de ingresso nas suas férias merecidas. E eu me coloco à sua disposição, Alexandre, e de todos os ouvintes para fazer a avaliação aqui. Nós amanhã concluiremos o nosso primeiro mandato à frente da Prefeitura de Caicó, eu e Toninho Santiago. E no dia 1º, depois das festas de passagem de ano, nós novamente tomaremos posse como prefeito e vice-prefeitos reeleitos, reeditando a mesma chapa de 2020 para conduzir, né, a cidade de Caicó pelos próximos 4 anos. Uma missão muito honrada, mas de muita responsabilidade e, de certa forma, a gente fica feliz porque o fato da gente ter ganhado a eleição é uma demonstração, é uma ratificação de que a população de Caicó aprovou os nossos primeiros 4 anos de trabalho. E o que a gente pode prometer para os próximos 4, Alexandre, é o que nós já havíamos prometido em 2020. Dedicação, trabalho, né, honestidade, zelo com o recurso público, transparência, para que as políticas públicas em Caicó, de um modo geral, elas realmente possam funcionar da melhor maneira possível, trazendo qualidade de vida para o nosso povo. Tadeu, chegando amanhã, dia 31, as pessoas fazem promessas de ano novo. Você, pessoalmente, Judas Tadeu, se pudesse pensar, pedir algo assim a Deus, enfim, o que seria para a sua próxima gestão? Alexandre, graças a Deus, eu aprendi aos poucos com a gestão pública que nada acontece por acaso. Nada você consegue tirar de maneira imediata, tudo você tem que plantar para colher, né? Porque hoje o país ele vive sobre um regime democrático e existe uma Constituição, existem as regras, existem os poderes fiscalizadores, né? A própria Câmara Municipal fiscaliza o Poder Executivo, nós temos o Poder Judiciário com o poder de regulação, né? Através do Ministério Público. Então, nada do que você consegue colher, você consegue fazer isso se não plantar de maneira antecipada. E graças a Deus, eu sou muito devoto de Santana, mas respeito todas as religiões. Caicó ele é uma cidade que tem uma diversidade cultural muito grande e tem muitas pessoas aqui que não professam a fé que eu tenho, mas eu peço muita proteção a Santana e graças a Deus a gente tem conseguido tirar muitos sonhos do papel. Então a gente começa 2025 com muitas das coisas que a gente queria fazer nesse primeiro mandato, já iniciando o novo mandato com aquilo já bem azeitado para acontecer. Por exemplo, nós temos um recurso, um dos maiores problemas de Caicó, se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública na cidade, Alexandre, e eu aprendi que na política, por exemplo, o treinador de futebol, para poder aferir se aquele jogador está dando certo, ele precisa realmente de dados, né? E ele precisa do desempenho dos jogadores. Então ele precisa de várias informações para conseguir colocar o time para jogar e a coisa realmente dar certo e vencer o jogo. A gente que trabalha com política, a gente precisa aferir o sentimento das pessoas através de pesquisa de opinião pública. Então, se você fizer 1000 pesquisas de opinião pública em Caicó, um dos maiores problemas da cidade é pavimentação urbana. Porque ao longo do tempo, essa política foi negligenciada. Por vários motivos. Não quero aqui também condenar os meus antecessores. Mas, nesses primeiros 4 anos, uma das grandes marcas que a gente teve na gestão, Alexandre, foi de pavimentação urbana. E nós temos já garantidos para os próximos 4 anos, né, de maneira imediata, um montante de 11 milhões de reais de parlamentares que alocaram recursos no Orçamento Geral da União e nós só estamos esperando a liberação desses recursos. Nós tivemos aí uma obstrução por parte do Poder Judiciário na liberação das emendas. Acho que quem acompanha
o noticiário político do Brasil verificou aí que o ministro Flávio Dino fez uma decisão para ter mais transparência das emendas parlamentares, e existe uma perspectiva de que hoje, né, haja uma liberação, e Caicó está dentro dessa listagem de liberação de recursos por parte do governo federal para pavimentação. E essa pavimentação vai atender tanto a zona rural, Alexandre, como também praticamente todas as zonas de Caicó. Os bairros que não tem pavimentação, como é o caso do bairro Mainardi, ampliar a pavimentação no bairro Vila Altiva, Nova Descoberta, Castelo Branco, Canuto e Filhos, né? A gente fazer pavimentação no Frei Damião, que nunca foi feito, colocar mais pavimentação no João Paulo II, também na Boa Passagem, Nova Caicó, Alto da Boa Vista, Recreio, terminar a última rua lá do Vila do Príncipe, que é da Júnior, né? Na parte da Zona Oeste ali, Barra Nova, Rabo da Gata, como diz no popular, Paulo VI. Então a gente vai conseguir ampliar essas pavimentações para praticamente todos os bairros. E outra coisa que está bem próximo de sair, olha, o último prefeito que fez casa popular no município foi o ex-prefeito Bibi Costa. Ele foi o grande idealizador, junto com a ex-governadora Vilma de Faria, de saudosa memória, que foi o loteamento Nova Caicó. E nós estamos praticamente ao passo de ter autorização da Caixa. A Caixa deu um prazo aí para a empresa, para a construtora, de 30 dias para regularizar algumas documentações. É um investimento de mais de 27 milhões de reais, que foi viabilizado na época do ex-ministro Rogério Marinho, e que agora, né, com a articulação também do deputado federal João Maia, nós estamos conseguindo tirar do papel. E provavelmente a gente está dentro de 2025 com essas obras já próximas a acontecer e entrarem numa velocidade realmente para a gente entregar essas 200 unidades habitacionais. Fora isso, Alexandre, nós vamos ampliar, se Deus quiser, a continuidade do programa de recuperação das unidades básicas de saúde. Nós temos a unidade do Vila do Príncipe para entregar já agora recentemente, a unidade do bairro Paraíba, a unidade do João Paulo II, que a gente está prestes a ter mais volume de obra. Nós temos algumas praças que também nos bairros de Caicó que estão acontecendo, como é o caso do bairro São Manaú, a Praça do Entroncamento ali na Barra Nova, né? Algumas passagens molhadas que a gente fez no bairro Recreio e também ali no Novo Horizonte, né? Famoso Rabo da Gata, fazendo essa transição entre o bairro Popular e bairro Novo Horizonte. Então nós temos uma série de continuidade de obras de infraestrutura que vão melhorar a vida da população. Como também, Alexandre, a nossa continuidade das reformas e readequações e recuperações das escolas municipais de Caicó. A transformação que a gente tem feito na educação, ela é muito nítida, Alexandre, e a melhoria da qualidade da educação, ela traz uma perspectiva de sonho para a população mais carente, que precisa, muito importante. E esse trabalho não está só nas obras físicas. Nós estamos conseguindo ampliar e muito a quantidade de vaga de escola em tempo integral. Ou seja, o menino entra na sala de aula de 7 horas da manhã e só sai 5 horas da tarde. Trazendo segurança alimentar, permitindo que sua mãe vá para o trabalho com tranquilidade, porque sabe que o filho está num ambiente adequado. Nós entregamos agora, sexta-feira passada, uma escola no bairro João Paulo II, toda recuperada, climatizada, com espaço de recreação, com escola de tempo integral, com merenda de boa qualidade. Então, isso praticamente a população de Caicó não esperava mais que isso acontecesse. Então a gente conseguiu, e aqui eu quero resumir todo esse trabalho que nós fizemos, eu e Toninho, junto com os nossos secretários, né, que a gente não faz nada sozinho, com o apoio também dos parlamentares, sejam eles estaduais, federais, né, e também da Câmara Municipal, que foi muito importante. Aqui quero agradecer ao trabalho que foi feito em harmonia com a Câmara. Por exemplo, Alexandre, nunca antes na cidade de Caicó tinha sido devolvido recursos no tamanho, na grandeza que foram devolvidos no nosso mandato, né? O presidente Ivanildo, junto com todos os vereadores e vereadoras dessa legislatura, devolveram um montante de quase de 3 milhões de reais
para a prefeitura. Isso permite que a gente dê continuidade a essas obras, mantenha os serviços funcionando, consiga recuperar, né, as unidades, as escolas. Então, eu quero fazer esse agradecimento muito especial à Câmara Municipal. Então, eu fico muito feliz de saber, inclusive, aproveitar aqui para anunciar, né, Marcos sempre gosta de exclusividade no programa dele. Nós, 4 anos de mandato, eles dão conta de 48 meses de gestão. E dentro desses 48 meses, nós temos que pagar também o 13º salário. Ou seja, são 4 anos pagando o salário do servidor em dia. Inclusive, com todas as obrigações que não eram feitas na gestão passada, de INSS, de consignado. E hoje nós concluiremos, nós já pagamos o 13º salário completo e hoje nós concluiremos o pagamento do salário de dezembro, ou seja, os 48 meses da nossa gestão, Alexandre, nós estamos mantendo o salário em dia. Outro dia eu vi um adversário meu antes da campanha dizendo, não, todo prefeito em Caicó, quando está terminando o mandato, ele deixa o salário de dezembro para o próximo mandato. Como eu vou ficar, eu não quero deixar isso para mim. E vou lutar muito para não continuar com essa fama dos prefeitos que estão concluindo o mandato de atrasar o salário por algum motivo. E a gente está tendo esse cuidado. Inclusive, eu quero dizer, Alexandre, quando a gente assumiu o mandato em janeiro de 2021, a prefeitura devia ao INSS e devia a todas as instituições bancárias. E quem estava sendo penalizado com isso, Alexandre, era o servidor público. Porque a prefeitura tem uma obrigação de, quando o servidor faz um empréstimo consignado, dele recolher esse empréstimo na fonte e encaminhar direto para a instituição bancária. Pois bem, o prefeito anterior passou 4 meses recolhendo e não passando. Quando a gente assumiu, Alexandre, esse valor estava sendo descontado do servidor com juros e multa. Juros e multa. E, durante o meu mandato, os servidores, de maneira legítima, entraram na justiça para corrigirem essa penalização que não era culpa deles. Aí diga quem está pagando essa conta. É o povo de Caicó. Mas é a nossa gestão que está pagando. Eu estou, desde o início do ano, pagando várias requisições de pequeno valor, porque esses servidores foram entrando na justiça para poder receber esses juros e multas que foram descontados por parte do banco, porque eles têm um contrato com o banco. Na hora que a prefeitura não repassa, o banco vai descontar dele. Então, isso é para vocês entenderem, a população entender que fazer gestão não é uma coisa simples. E não adianta você colocar qualquer pessoa para tocar um município, um estado, um país. Porque se colocar uma pessoa irresponsável, acontece, e isso penaliza diretamente a população. E penaliza principalmente a população que mais precisa, porque são recursos que nós poderíamos melhorar ainda mais os serviços públicos de Caicó. Então, o que eu posso pedir a Santana e a Deus, Alexandre, para me dar muita vontade de querer acertar todo o tempo. E que a gente tenha 4 anos com maior tranquilidade financeira, com recursos mais, digamos assim, melhores, para que a gente possa gerir de maneira mais tranquila a prefeitura, mas eu me sinto hoje com o dever cumprido, né? Principalmente pelo resultado que nós tivemos nas urnas. E aqui eu quero agradecer a população de Caicó de maneira muito humilde, né? E saber que essa votação que nós tivemos, eu e Toinho, junto com toda a nossa equipe, de quase 75% dos votos, uma maioria nunca antes vista no município, de quase 20 mil votos de maioria, isso não nos envaidece. Na verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque se a gente conseguiu que a população fosse às urnas colocar esse resultado, isso aumenta a nossa responsabilidade para continuar fazendo o trabalho que a gente fez e não se contentar com aquilo que nós fizemos. A gente continuar melhorando para que a qualidade de vida do povo de Caicó ela possa melhorar. E o que eu posso resumir esses 4 primeiros anos, Alexandre, foi que a gente conseguiu fazer um resgate da autoestima do povo de Caicó. O
povo de Caicó realmente ele estava triste. E hoje a gente encontra uma cidade com perspectiva de sonho, né? E a população alegre, cobrando. É evidente que eu imagino que aqui esse programa recebe inúmeras cobranças, porque a população ela merece o melhor possível. A gente às vezes não consegue atender na velocidade e no tempo que a população necessita, mas o que não nos falta é a vontade de trabalhar. Então, vamos aqui as perguntas do ouvinte para a gente ganhar tempo. O ouvinte diz que ele faz um balanço que sua gestão foi boa, mas teria falhado no pagamento aos fornecedores. Como é que é essa situação? Olha, Alexandre, realmente quando a gente tem um cobertor curto, é difícil você conseguir atender a tudo e a todos, né? Uhum. Então, a nossa prioridade nesse primeiro mandato foi o pagamento inegociável do salário dos servidores. E, evidentemente, para que você tome essa decisão, você acaba não tendo cobertor para fazer todos os pagamentos. Mas o que me tranquiliza é que a gente tenta buscar uma mediação, né, com esses fornecedores, e à medida que vai sobrando os recursos, a gente vai pagando, né, na condição financeira que a Prefeitura de Caicó tem. E a gente está trabalhando, Alexandre, e aí o ouvinte pode questionar, mas Tadeu, o que você fez para melhorar esse cenário financeiro? Nós melhoramos em muito a arrecadação própria do município de Caicó. Mas vale salientar, Alexandre, que mesmo a gente aumentando a nossa arrecadação própria, a arrecadação própria de Caicó, ela não chega ao ponto de você conseguir pagar 3 ou 4 folhas do município. Então, o que sobra é FPM e ICMS praticamente. Então, isso nos impõe uma dura realidade. Mas para esses próximos 4 anos, a gente fez agora nessa reforma de secretariado a criação, né? Na verdade, a gente só fez criar o cargo de secretário e secretária adjunto da Secretaria de Tributação e Planejamento. Por quê? A gente tem muitos recursos que pode, de maneira administrativa, através de uma equipe técnica realmente dedicada, debruçada a esse papel, trabalhar de maneira mais intensa para que a gente consiga aumentar a arrecadação. E existe uma perspectiva desse próximo mandato, Alexandre, da gente conseguir que o parque eólico da Serra da Formiga ele seja edificado. E evidentemente que se esse parque for edificado, isso vai melhorar em muito as finanças do município de Caicó. Então, a gente trabalha nessas perspectivas de aumento, de incremento de receita, mas é realmente uma dificuldade que a gente teve nesse primeiro ano de mandato, porque o cobertor ele realmente não consegue atender a todos. O ouvinte pergunta como o senhor vai resolver as perdas dos professores. Ela diz que o debate se arrasta desde 2022, né? A promessa dos 10% dos professores até o final de 2024. Bom, a gente já está no final praticamente. Mas assim, Tadeu, inclusive eu acho que é uma outra pergunta de ouvinte, como é que está esse debate junto ao Sindserv, junto aos professores para esse pagamento desse retroativo? Olha, eu assumi o mandato em janeiro de 2021. Então passei 22, 23 e 24. 21 a gente tinha a lei da pandemia que não permitia aumento, né? Foi feita uma lei por conta da pandemia para não haver aumento. Então não teve piso do magistério. Então a partir de 2022 começou. E a gente teve em 2022 um incremento de 33,24. Então tinha que ter muita responsabilidade para que, mesmo reconhecendo a importância do piso do magistério e sabendo que a gente deve cumprir ele integralmente, de fazer algo que não enforcasse. A gente teve uma pergunta agora sobre os fornecedores. Então, eu não podia tomar uma decisão que enforcasse, estrangulasse as finanças do município. Mas, mesmo assim, diferentemente de muitos prefeitos que encerraram a discussão naquilo que eles achavam que deveriam dar em 22, eu mantive a discussão com o sindicato, né, com a categoria, para que a gente pudesse, ano após ano, discutir e conseguir saldar. O que eu posso garantir? A gente teve um anúncio agora do piso do magistério de 2025, né? Na verdade, houve um anúncio agora por portaria, algo em torno de 7%. Eu estou com a reunião marcada agora para o dia 16 ou dia 15 de janeiro com o sindicato, o Sindserv. E nessa reunião, a Prefeitura apresentará a proposta do pagamento de 2025 e desse retroativo que ficou
esse remanescente, na verdade, que ficou de 2022. O que é que eu posso garantir? Assim como eu disse na campanha, Alexandre, que a gente não vai deixar de pagar esse passivo de 10% e vamos fazer isso da maneira mais breve possível. Bom, chegando mais pergunta do ouvinte para o prefeito em relação à questão dos animais de rua, nas ruas e na ilha. Vocês estão fazendo o que para resolver, né? Eu acho que tem sido também uma questão, eu acredito, difícil para vocês debaterem, Tadeu, mas desses animais abandonados nas ruas, há uma perspectiva para 2025? É o seguinte, Alexandre, isso é um tema que hoje está sendo discutido em todo o país, né? Porque realmente o aumento desses animais, ele tem crescido de maneira muito exponencial. E a gente já trabalhou, fizemos gestos, principalmente pagando as emendas impositivas das associações que antes não eram pagas e que a gente passou a pagar, a da Capan e da Ampara. Inclusive mandar um abraço para nossa amiga Gracinha, que foi candidata e hoje é suplente de vereadora no PV. E nós conseguimos fazer um programa de castração que nunca foi feito antes no município de Caicó através do castramóvel. O vereador que vai assumir agora o mandato, Arthur Mainá, conseguiu essa emenda do castramóvel. É evidente que o castramóvel ele veio sem os equipamentos, então a prefeitura teve que entrar para fazer uma licitação para dar conta. Então a gente tem essa perspectiva de, nesse próximo mandato, ampliar as castrações. O vereador Dedé Boneleiro ontem fez uma importante ação, ontem, que foi uma corrida PET solidária para angariar fundos para as associações. E nós vamos lutar para, nesse próximo mandato, Alexandre, ver se consegue um abrigo. Isso não é uma tarefa fácil, porque não existe programa federal nem estadual que dê conta de custeio desse abrigo. E quando a prefeitura abre um abrigo, a gente tem que seguir as normas da vigilância. Precisa ter veterinário, precisa ter os funcionários orientados e capacitados para dar conta desse abrigo. Então a gente vai olhar perspectivas exitosas de abrigos em outros municípios, estudar esse funcionamento para conseguir pegar esses animais de rua para colocar realmente nesse abrigo e evidentemente que esses animais lá a gente vai fazer essa política de castração para diminuir essa proliferação de animais de rua no nosso município. Mas a gente já fez algumas sinalizações nesse mandato anterior e nesse próximo mandato a gente quer se debruçar e se dedicar ainda mais para essa causa animal que está realmente cada vez mais crescente no nosso município e no país. Bom, você não mexeu na chapa que ele consagrou vitorioso, reeleito, mas no secretariado. Há perspectivas de mudança? Você já debate isso com os auxiliares? Porque assim, pessoalmente se falava muito nas ruas no professor Sérgio André, que já teria dado sua contribuição, mas já anunciado que permanece. Você tem alguma mudança em curso? Até o dia 10 de janeiro, dia 15, nós teremos porque nessa perspectiva de secretariado, a gente também tem articulação política. O que é que eu e Tonho não abrimos mão e não abriremos, né? Que as pastas importantes, que elas têm um maior volume de recurso, mesmo respeitando o critério político, a gente não abre mão, Alexandre, do critério técnico. Mas algo que eu posso aqui anunciar novamente de maneira exclusiva, não fiz isso ainda. Doutora Cíntia Leles, advogada, permanecerá no gabinete, na chefia de gabinete, da prefeitura, né? Procuradoria-Geral do município se mantém Dr. João Braz de Araújo, fez um excelente trabalho, é alguém da minha inteira confiança. Controladoria-Geral do município se mantém Rayane. Secretaria de Administração, servidora efetiva do quadro, muito competente, Régia, permanece também na Secretaria de Administração. Nós teremos algumas mudanças. Na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, nós temos hoje Ana Patrícia, que com a saída da secretária anterior, ela assumiu essa secretaria por um pedido meu, disse a ela que era de maneira temporária e a gente vai nomear a vereadora Maria Cleide na Secretaria de Trabalho, Assistência e Habitação.
Na Secretaria de Agricultura, né, Cledinaldo, nosso secretário, fez um grande trabalho e, em virtude desse problema que houve na questão de apreensão de animais, a gente encontrou uma solução momentânea de colocar o sargento Wilton, o sargento da reserva, como secretário adjunto. A gente vai, para poder dar mais mobilidade ao trabalho de Cledinaldo, nós colocaremos Cledinaldo como adjunto e hoje, que é o secretário adjunto de gabinete, passará a ser o secretário de Agricultura, né? O advogado Alain Dantas Rangel. Se mantém no desenvolvimento econômico e turismo George Vito, infraestrutura se mantém Pedro Pereira junto com Matheus. Na Secretaria de Finanças se mantém o secretário Salmo. A gente teve a criação da Secretaria de Tributação e Planejamento, desmembrando o planejamento da articulação institucional, que antes era planejamento e articulação institucional. Vai se manter na articulação institucional o advogado Dr. Danilo Lopes. E na Secretaria de Tributação Planejamento a gente está trazendo o Wilson Rabelo. O Wilson também é advogado. Ele já prestou serviços à Prefeitura Municipal na gestão do ex-prefeito Bibi Costa, e depois ele foi para São Gonçalo do Amarante e participou das gestões do prefeito Jaime Calado, Dr. Jaime, e também do prefeito Paulinho, e concluindo agora do prefeito Heraldo. Ele é um caicoense de uma grande envergadura, e eu tenho certeza que ele dará uma contribuição muito importante, sobretudo nessa questão de tributação e planejamento, né, na questão de arrecadação e também do planejamento da peça orçamentária, dos recursos, para que a gente possa realmente melhorar essa questão de obtenção. Daqui para o dia 10 eu deverei anunciar o restante. Quero dizer que a secretária Josiane, ela a princípio permanece na Secretaria de Meio Ambiente, mas pode haver alguma mudança, mas não a tirará do quadro de secretários. E a gente tem outras secretarias aí para anunciar até o dia 10 de janeiro. Alexandre, a gente fará esses anúncios remanescentes. Mas, a princípio, essa espinha dorsal da Prefeitura, ela se manterá. Agora, evidentemente que todos sabedores que a gente vai precisar realmente continuar o trabalho e melhorar ainda mais esse trabalho. Eu não sei se eu falei da educação, mas a educação também permanece, e na saúde permanece os mesmos secretários. Sérgio na educação junto com o Lourdes, e Getos também permanece na Secretaria de Saúde. É possível que o ex-vereador e suplente Nilson Dantas ele seja acolhido nesse secretariado? Sim, a gente está nessa perspectiva, vamos conversar, né, com o ex-vereador Nilson, para justamente saber qual o melhor lugar para ele, né? Também temos uma conversa avançada, né, com a vereadora Analine, com o PT de Caicó, que a gente vai encaminhar agora o projeto de lei para a criação da Secretaria de Agricultura Familiar, na perspectiva do que acontece no Estado, e nessa perspectiva Analine e o PT da cidade terão um papel importante. E também temos conversa com a vereadora Rosângela. Estamos conversando aí para a vereadora também contribuir nesses próximos 4 anos na nossa gestão. Evidentemente que isso tudo tendo uma conversa democrática, mas que o interesse sempre será o coletivo da cidade de Caicó. E inclusive nos chega aqui uma pergunta, Tadeu, se você abriu recentemente ou pretende abrir um debate com os setores da cultura, né? Porque há uma cobrança de uma atenção maior do poder público. Como é que está essa articulação com o setor cultural? Na verdade, Alexandre, a gente está na perspectiva de criação da nossa Fundação Cultural, né? Hoje a Secretaria de Educação, ela tem um departamento de cultura. E a gente está na perspectiva de criação, e nesse próximo mandato, com certeza, provavelmente agora nesse ano 2025, a gente vai garantir a criação da Fundação Cultural para justamente fomentar cada vez mais os editais de cultura, sobretudo também tentando criar a efetivação da lei Arthur Ribas, né? Que essa lei é uma lei municipal para justamente pegar valores de ISS, como acontece com a lei Câmara Cascudo, com ICMS, para fomentar realmente
esse setor cultural do nosso município. Mas nesse ano de 2025, se Deus quiser, isso já está bem adiantado na Procuradoria-Geral do município, a gente vai tirar do papel a criação dessa Fundação Cultural. Tadeu, o ouvinte pergunta se a Prefeitura de Caicó ela ajuda o Hospital Regional de alguma maneira e lembra da questão de falta de insumo. A Prefeitura hoje ela tem alguma relação direta com o Hospital Telecila Freitas Fontes? Na verdade, nós temos uma relação como acontece em qualquer relação democrática, né? Assim, eu faço parte do poder municipal. O Hospital Regional ele faz parte do poder estadual. O que a Prefeitura tem com o Hospital Regional? Nós damos uma contribuição para o pagamento dos plantões, né, de recurso próprio. O Estado repassa um recurso e a gente complementa. Mas insumos não é com vocês, não? A parte de insumo, nada é conosco. É tudo com a CESAP. Inclusive, nós fazemos o pagamento, lá no Hospital Regional tem mais de 20 coordenações. Isso tudo é pago com recurso da Prefeitura, com recurso do cidadão caicoense. Então nós já temos uma contribuição. Agora, essa contribuição, ela não pode, por exemplo, seria até improbidade administrativa, porque como esse pagamento está pelo um termo de cooperação técnica, a gente não pode colocar insumo de maneira... a gente pode, uma hora ou outra, atender. Mas nós temos o hospital hoje municipal. Se as pessoas em Caicó forem no Hospital do Siridó, pode ter uma ou outra falha, mas o Hospital do Siridó não tem falha, não tem registro de falta de insumo, falta de plantão, falta da coisa básica mesmo para funcionar. Já no Hospital Regional a gente tem esse relato, não está faltando de nossa parte a cobrança, por parte da CESAP, não só minha, mas também de todos os prefeitos aqui da região, mas eu tenho dito à governadora que uma das falhas que o governo tem em Caicó é realmente com o Hospital Regional. E olha que alguns investimentos foram importantes durante esse mandato de Fátima, né? A gente conseguiu ampliar centro cirúrgico, né? Melhorar os equipamentos, mas essa falta de insumo, ela realmente é algo que tem, de maneira reiterada, acontecido. Mas eu volto a dizer, o Hospital Regional, ele não faz parte da nossa administração direta, e sim o Hospital do Siridó, que é referência materno-infantil e também de cirurgia eletiva. O ouvinte perguntando aqui sobre a questão da Praça Manuel Félix. Assim, minha gente, vai ficar muita pergunta de fora, a gente pede desculpa, mas tentando ser o mais objetivo possível, perguntando sobre a iluminação da Praça Manuel Félix, que estaria aí às escuras, segundo o ouvinte, há pelo menos 60 dias. O que está acontecendo na Praça Manuel Félix? O cabeamento é todo por baixo, né? Subterrâneo, até do ponto de vista arquitetônico ele é bonito, né? As pessoas estão arrancando, vândalos estão arrancando a fiação para vender. Então, por isso que a gente ajeita, com 2 dias depois, tá de novo aos escuros. Então, a gente vai ver se, pela câmera lá que acontece, vou até pedir apoio à Polícia Militar. Lá tem uma câmera para verificar quem são esses vândalos, para a gente fazer os inquéritos necessários para não permitir que isso aconteça. Pessoal da Palma cobrando aqui a reforma da praça e a cobertura da quadra, lá do Distrito Palma. Vamos, se Deus quiser, nesse próximo mandato, tirar isso do papel. Uma reivindicação do vereador Rutênio da Palma e também de toda a população. Mas eu quero dizer que nós temos já uma pavimentação garantida para o Distrito Palma nesse ano de 2025 e vamos lutar imensamente para que esse ano a gente consiga fazer a cobertura da quadra junto com a reforma lá da praça, lá do Distrito Palma. Tadeu, tem muitas perguntas sobre o carnaval e eu vou resumi-las no seguinte. Perguntando aqui sobre a programação, se ela já está fechada, todo mundo, um ouvinte inclusive cobrando atrações de grande porte, claro, temos boas atrações, mas enfim, por exemplo, chão de avião, vem ou não vem, tá? Enfim, para a gente resumir, a programação ela já está fechada, é isso mesmo que foi apresentado ou pode ter alguma alteração? Já, está praticamente fechada, Alexandre, pode ter algum outro incremento de algum artista. Eu quero dizer ao povo de Caicó que o que a nossa gestão fez, Alexandre? Antes, o povo carente do nosso município só tinha acesso aos artistas que vão tocar no Carnaval de 2025 se pagasse ingressos caros. E hoje a gente democratizou a festa, tanto de Santana como do Carnaval. Evidentemente que você colocando um artista, por exemplo, ano passado, Felipe Amorim foi o maior público que já se deu no Carnaval de Caicó. Mas teve muita gente que criticou a escolha de Felipe Amorim, porque era um DJ. Da mesma forma esse ano, né? O estilo musical de Xande é o mesmo de Mário Fernandes, mas
tem gente que critica Mari. Eu quero dizer que Mari Fernandes foi através do Ministério do Turismo, eu não tive muita escolha. Tanto ela quanto o Rafi Pipo. Pra gente entender, olha, Tadeu, é apresentado a vocês um card de atrações? Isso. Como é que funciona? O Ministério do Turismo tem já um card de atrações disponíveis. E nas opções eu tinha algumas. Mas, por exemplo, tinha a opção de colocar Raça Negra, né? Raça Negra e Zé Vaqueiro. Ou Mari Fernandes e Rafi Pipo. Nós preferimos Mari Fernandes e Rafi Pipo, porque Rafi e Pipo são os filhos de Bel Marques. Inclusive, nunca tinha tido atração de axé baiano. Hoje a gente vai trazer uma atração do nível que toca no Carnaval de Salvador. No domingo tem Michele Andrade, que fez um grande show ano passado. Na segunda, Chicabana, que era uma grande reivindicação, que deu um grande show ano passado, né? E então, na terça, Ave Nevine, pode ter algum incremento, mas assim, a gente está garantindo uma grande atração todo dia e, sobretudo, dando condições para que os blocos consigam sair. Então, Núzio Medeiros também vai se apresentar com a grande sensação do momento. Então, Alexandre, a gente tentou enquadrar para que também não houvesse enforcamento das finanças, atrações que pudessem atender. Por exemplo, o contrato médio de Wesley Safadão para o Carnaval, ele não toca em trio, tá certo? Nesse Carnaval, só em Salvador. Para ele tocar num palco, o ticket médio dele no Carnaval tá passando de R$1.200.000. Xande Avião, ele preferiu não tocar no Carnaval porque ele tá com o projeto de Xandes Bay e a preferência dele é realmente fazer isso na festa de Santana. Não sei de que maneira, mas é uma situação realmente que a gente tem que cuidar para não enfocar as finanças do município. Mas eu acho que a grade, ela agradou, pelo menos a grande maioria da população de Caicó. Também vai ter o grande expoente do Rio Grande do Norte, Grafite, que foi uma emenda do deputado Neilton, através do vereador Arthur. Também tem apoio da deputada Terezinha, do deputado Francisco, do deputado Vivaldo, que também já anunciou que vai dar apoio ao Carnaval de Caicó. Então, do deputado Nelter Queiroz. Então a gente fica muito feliz de saber que a gente está conseguindo fazer essa grande programação para que o Carnaval de Caicó continue sendo o maior carnaval do estado do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Nordeste do Brasil. Tadeu, o ouvinte pergunta sobre um programa de arborização. Existe algum projeto em curso nesse sentido? Olha, a gente teve uma conversa recentemente com uma professora de carreira da universidade que está com um projeto em curso para que a gente possa aumentar a quantidade de árvores nativas. Então, nessa perspectiva do próximo mandato, nós vamos fazer essa parceria mais próxima à universidade para fazer esse trabalho de maneira mais técnica por parte da arborização urbana na colocação de mudas nativas no município de Caicó. Futuro político de Tadeu, reeleito para o segundo mandato, as pessoas já especulam, não, Tadeu será candidato a deputado estadual, já existe um debate em curso nesse sentido, mas qual é a situação hoje de você pessoalmente, Tadeu? Tem esse desejo? Qual é a situação hoje, nesse momento? Na verdade, quem faz política, Alexandre, ele sempre tem que estar à disposição da população, né? O nosso destino é determinado pelas pessoas. Eu fui eleito para ser prefeito de Caicó. Farei o possível e o impossível para cumprir essa missão durante os 4 anos junto com o Toninho, né? Dizer que eu tenho um compromisso com o deputado Ezequiel Ferreira para apoiá-lo e também tenho um compromisso com o deputado Nelter Queiroz. Então, isso para 2026. Então, por conta da eleição de Vivaldo, agora para a colocação dele novamente para a Assembleia. Então, para eu discutir meu futuro político, primeiro eu tenho que conversar com o povo, mas eu também tenho que escutar o deputado Vivaldo, o deputado Nelton, o deputado Ezequiel e o deputado federal João Maia. Essas são as 4 pessoas que me ajudarão nesse destino, mas eu tenho esses compromissos políticos, então farei de tudo para cumprir, e o que a população de Caicó me concedeu foi um mandato de mais 4 anos à frente da prefeitura, e eu farei o possível para cumprir isso, né, da melhor maneira possível e realmente fazendo o trabalho que a gente fez nesse primeiro mandato. Minha gente, infelizmente o tempo está estourado, não teremos mais tempo para perguntas, mas Tadeu, eu agradeço a sua participação, algo mais a acrescentar, fica à vontade. Só agradecer aqui o espaço, a atenção de todos, dizer que convidar a população de Caicó para a nossa posse, né, antes terá uma missa na Catedral de Santana a partir das 4 horas e depois a posse
A cerimônia começa a partir das 17 horas na Câmara Municipal, logo após a eleição da mesa diretora para o próximo biênio. E quero aqui novamente agradecer a minha família pelo apoio, né? A minha mãe, a meu pai, a minha irmã, as minhas tias, né? A minha avó, a meus avós que estão já no céu. Agradecer a Santana pela intercessão, a Deus, aos meus amigos, né? Aos meus secretários, aos colaboradores, às lideranças políticas, vereadores, suplentes, e principalmente ao povo de Caicó, né? E pedir para que Santana e Deus possa proteger a nossa cidade, que 2025 seja um ano repleto de muitas bênçãos para todos nós, e desejar realmente um Feliz Natal que já passou e um próspero ano novo, e agradecer novamente o espaço aqui concedido pelo Sistema Rural de Comunicação.